Olá, gente. Essa semana nós vamos ter as práticas experimentais, assim como foi decidido com a coordenação, onde todas as áreas, natureza, humanas e linguagem vão ter suas práticas. Então sabemos que essa semana nós vamos iniciar com a prática da ciência da natureza. A prática que temos aqui para iniciar a de química, vocês estão vendo aqui, vai ser uma química experimental por investigação, certo? E como é que a gente vai fazer esse experimento? Vai ser por meio de processos investigativos e métodos científicos. E esses métodos, ele tem a sequência onde nós vamos ter que resolver para encontrar a conclusão do nosso experimento. Então nós vamos ter que seguir esses seguintes métodos científicos. Problematização, aliás, que no caso é a problemática, os questionamentos, hipóteses, experimentação e a conclusão e a teoria, né? Então vejam só, nessa problemática, a gente vai encontrar algum problema que existe e vamos começar a fazer nossos questionamentos. Ao fazer o questionamento, o porquê daquilo, por que aquilo acontece, vai ter um palpite. A gente vai ter que ter aquele palpite, dizer, isso acontece por conta disso, disso, disso. Então, as hipóteses que vocês estão vendo aqui, após o questionamento, é como se você tivesse uma resposta para aquela pergunta, daquele problema, né? Mas aquela resposta prévia, sem você fazer nenhum experimento concreto para saber se realmente está respondendo essa problematização de uma forma mais consolidada, né? Vejam só. E o experimento que vocês têm aqui no quarto requisito aqui, que a gente tem a sua experimentação, é o que nós vamos trabalhar a prática experimental. Através da prática experimental é que nós vamos tentar responder os questionamentos e o porquê daquele problema, para chegarmos em uma conclusão ou em nossas teorias. Então, existe o método científico, são os métodos utilizados muito pelos cientistas, para desvendar qualquer mistério que existe ali, algum fenômeno na natureza, tá bom? Então, vai ser nossa prática experimental, vai ser por investigação, por isso que eu coloquei aqui química experimental por investigação, para a gente seguir essas etapas aí científicas. Bem, eu já estou conduzindo aqui para facilitar para vocês, se não estão muito adaptados a fazer esses métodos científicos por experimento, eu já coloquei aqui uma problemática. Essa problemática é que vai ter a base para o nosso experimento. Coloquei assim: só com água não limpamos as gorduras das frituras contidas nas panelas. Tem que ser com detergente. A gente se pergunta, mas por que tem que ser com detergente? Porque não só com água, eu chego em casa, minha mãe manda eu lavar aquela panela com fritura, eu não consigo tirar aquela gordura restante ali só com água, né? Então tem aí uma problemática, é uma observação que você faz, né, quando você encontra aquele problema. Aí surgem os questionamentos. Você começa a fazer alguns questionamentos. E esses questionamentos que eu coloquei para vocês, vai ser as perguntas que durante o processo da sua investigação, que você vai respondendo. Então, esses questionamentos vai servir para vocês como um guia, como um norte, vai nortear vocês para dar seguida à resposta da problemática, certo? Durante a sua investigação. Então, eu tenho aqui o que acontece se adicionarmos detergente na água com óleo, se misturam? Aí explique, claro, aí só através do experimento. Então, esse primeiro questionamento aqui, certo? É o que vai ser de antemão a base ali do seu experimento. É uma das primeiras que você vai responder. Aí outro também aqui no segundo, vocês estão vendo, porque o detergente consegue limpar as panelas sujas de gorduras. Então vejam, eu tive aqui a problemática, uma afirmação, certo? E estou fazendo meus questionamentos e agora o porquê o detergente consegue limpar as panelas, né, sujas de gorduras. Para não ficar de fora, gente, algumas questões que caíram no Enem, 2016 a 2018, relacionado também ao detergente.
uma diretamente e outra indiretamente. Claro que eu não coloquei aqui uma questão do Enem, porque seria muito fácil para vocês, e só iriam lá na internet, essa questão está lá na internet, e vocês vão lá, encontram a resposta e tudo, e já tem uma resposta para o seu experimento. Mas não. Mas vejam só, nessa questão 3 eu tenho em qual órgão do nosso corpo contém uma substância que age com detergente. Explique. Veja, aqui é uma forma indireta. Claro que no nosso corpo não tem um detergente. Só vou dar uma dica aí, né? Mas tem alguma substância aí que age similar a ele, com algumas funções. O quarto, qual a propriedade existente no detergente que diminui a tensão superficial da água? Veja, esse quarto aqui, gente, já caiu numa questão de química. Então tem um aí, dentro dessas questões, que foram algumas questões do Enem, de Química e Biologia. Então, esse experimento serve até para uma oficina do Enem, ok? Já o quinto é uma pergunta que não quer calar, né, de antemão desse auge, dessa pandemia que nós estamos. Por que o detergente mata o coronavírus? Gente, nós já escutamos várias vezes, chega em casa, lava a mão com água e sabão, com água, sabão ou detergente, enfim. Mas o próprio detergente, a gente lava no sabão, claro, tem todo aquele procedimento, 20 segundos, lavar bem lavado as mãos com esse detergente. E por que ele mata o coronavírus, certo? Então são esses questionamentos que durante o seu experimento que vocês vão responder. Então está aqui um norte para vocês, para quando fazer esse experimento, é um experimento muito simples, tá, gente? Vou explicar como é todos os passos dele agora, ok? E o que é que nós vamos precisar? Os materiais: água, óleo, detergente e copo aproximadamente 500 ml. Professor, mas será que experimento tão simples é esse? Claro, gente, a gente está agora nessas aulas remotas, vocês nem podem muito estar saindo, certo? E também ter muito gasto para comprar materiais muito caros, tá bom? Então é um experimento muito simples, mas que ele tem uma grande relevância nisso aí, tá bom? Então fiquem atentos. Água, óleo, detergente e copo. Um copo de vidro, 500 ml ou até mesmo um pote. Procedimentos. Primeiro, coloque água em um recipiente de vidro de 500 ml, aproximadamente, claro, vocês podem até pegar um de 250, mas o ideal é pegar um de 500, certo? E depois adicione o óleo de cozinha nele. Aí você espera esse óleo lá com a água, espera por um minuto, deixa lá descansando por um minuto, é o suficiente. Em seguida, adicione o detergente em um recipiente juntamente com a água e o óleo e aguarde por 2 minutos. Aí você coloca lá água e óleo, deixa descansando lá por 1 minuto. Depois adiciona o detergente e deixa mais 2 minutos lá até você ver. Não vou nem explicar o que vai acontecer, claro, porque senão não vai ser um experimento de vocês. Até vocês observarem o que acontece. Após a adição do detergente, mexa com uma colher de sopa a solução. Veja só, quando você passar esse tempo lá descansando já com o detergente, você vai dar com a colher normal, colher de sopa, e tenta mexer lá toda a solução para ver o que realmente vai acontecer, ok? Já no quarto, aí vocês, para chegar à conclusão de vocês, ao observar o resultado final do seu experimento, pesquise sobre as propriedades do detergente para responder os questionamentos e chegar a uma conclusão de sua investigação, ok? Então você vai fazer todo esse experimento, vai lá fazer pesquisa quais são as propriedades que existem no detergente, que é nessas propriedades para responder, certo? A sua indagação, a sua pesquisa, a sua investigação, ok, gente? E aqui eu finalizo, certo? Mas vou deixar aqui para ficar mais claro. Eu finalizo os procedimentos que vocês vão ter que adquirir aí para fazer o experimento de vocês, lembrando que tem que seguir os métodos científicos, tá bom, gente? Deixa eu só dar uma ênfase aqui nas hipóteses, porque eu não falei, entrei logo no questionamento, mas aqui nas hipóteses vocês vão fazer o seguinte, lembra que já tem um questionamento, aquelas perguntas. As hipóteses
são as respostas de vocês prévias, certo? São algumas respostas prévias, vocês vão tentar explicar por que acontece, né? Por conta dessa problemática aqui, ó, que eu coloquei, tá bom? Então vai ter lá as hipóteses. Como é que vai ser essas hipóteses, professor? Quando vocês forem terminar o experimento, vocês vão logo lançar as hipóteses para mim, lançar lá no Google Classroom, né? Lá na sala virtual. Essas hipóteses eu quero que vocês tenham as respostas prévias de vocês, para depois dessa daqui você fazer uma análise com que você fez sua pesquisa. Mas antes de fazer sua pesquisa, foi feito lá o questionamento, eu quero essa resposta prévia. Mas não é a resposta pesquisada, não, coisas que vocês, o que é que vocês acham? É um palpite. Então, essas hipóteses, lembrando, ela vai funcionar como um palpite que vocês têm aí para responder os questionamentos dessa problemática, ok? Um abraço. Estou aqui aguardando vocês durante essa semana para tirar as dúvidas. Então vai ser um horário mais flexível e eu vou estar à disposição. Vai ter os meus horários. Vocês vão seguir o horário que vai ser enviado para o grupo de vocês. E vocês vão ver qual é o horário de química para vocês ir lá e dizer, vou entrar em contato com o professor, estou com dúvida nisso, com dúvida naquilo. O professor deve fazer assim, 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 assado. Para mim passar mais orientações para vocês. Um grande abraço. Sucesso nesse experimento, tá bom? Sabendo que vale uma nota e vocês vão ter que gravar um vídeo, ok? Explicando o experimento de vocês, ok? Pessoal, um abraço.